Olá! Hoje vamos dar uma olhada na segunda carta de João. É um texto bem curtinho na Bíblia, sabe? Mas tem uma mensagem super direta e intensa mesmo. Sim, é verdade. Curta, mas densa. Exato. O autor se apresenta como o presbítero. Não sabemos quem é exatamente, mas uma figura de autoridade, né? Uhum. E ele escreve para a senhora eleita e aos seus filhos. Isso pode ser, bom, uma pessoa mesmo, ou talvez uma metáfora para uma igreja, né? E os seus membros. É uma interpretação comum, sim, essa da igreja. E desde o comecinho, o que une tudo é o amor na verdade. E essa verdade é interessante. O texto diz que ela permanece em nós e conosco estará para sempre. Não é algo vago, né? Não mesmo. Parece ser o conjunto ali das crenças fundamentais sobre Jesus Cristo, o evangelho que eles compartilhavam. É a base de tudo. Isso. E o presbítero fica feliz, ele diz, porque encontrou alguns desses filhos da senhora andando na verdade. Ou seja, vivendo de acordo com isso, né? Conforme o mandamento do Pai. Exatamente. Vivendo essa verdade na prática. E aí ele reforça aquele mandamento central. Ele até diz que não é novo, é desde o princípio. Que a gente ame uns aos outros. Sim, mas olha que interessante como ele define o amor logo em seguida. É crucial. Como assim? Ele diz: "E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos." Então não é só tipo um sentimento, é uma prática, sabe? Ligada à obediência e àquela verdade sobre Cristo que ele mencionou antes. Ah, entendi. Amor, verdade, obediência. Tudo conectado. Tudo muito amarrado. Para o autor, amar a Deus e aos irmãos se mostra em seguir os mandamentos. Isso não se separa da crença correta sobre Jesus. Faz sentido? E essa base toda prepara o terreno para a parte mais pesada da carta, digamos assim. Exatamente. Depois de falar do amor, o tom muda. Vira um alerta bem sério. Sobre os muitos enganadores que surgiram. Isso. E ele é bem específico sobre quem são. São aqueles que não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Negar a humanidade real de Jesus, né? Tipo o que algumas heresias faziam naquela época. Exato. Como o docetismo que achava que o corpo de Cristo era só uma aparência. E o autor é duro. Quem ensina isso é o enganador e o anticristo. A linguagem é fortíssima. Nossa, anticristo? Pesado. Muito. Porque para ele, negar a encarnação era, assim, negar o coração da fé cristã. Era algo muito sério. E as consequências de seguir esses ensinos também eram sérias. Pelo visto, ele adverte: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos conseguido com esforço, mas para receberdes completo galardão. Pois é, tem um risco real ali, né, de perder a recompensa espiritual, o galardão completo. E continua, né? Diz que quem ultrapassa a doutrina de Cristo e não fica nela, não tem Deus. Mas quem permanece, esse tem tanto o Pai como o Filho. E isso mostra como a permanência na doutrina que ele considerava correta era vista como essencial para a própria relação com Deus. Dá para sentir a intensidade das lutas doutrinárias daquela época, né? Totalmente. O que nos leva àquela instrução prática que, nossa, gera discussão até hoje. Qual? A de não receber em casa. Essa mesma. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. É uma separação bem radical, né? É, sim, bem radical. E a justificativa vem logo depois. Porque quem lhe dá boas-vindas comunica com as suas más obras. Então a ideia era não dar apoio nem parecer que apoiava. Exatamente. Pensa no contexto. As igrejas se reuniam em casas. Mestres viajavam e dependiam dessa hospitalidade. Receber alguém podia ser visto como um endosso, sabe? Uma aprovação do ensino da pessoa. Ah, faz sentido nesse contexto. A preocupação era proteger a comunidade dessa influência que ele via como destrutiva. Evitar qualquer cumplicidade. Era tipo assim, uma medida de autoproteção teológica mesmo. Entendi. Mas mesmo com essa dureza toda, o final da carta tem um toque mais pessoal, né? Tem sim. É um contraponto interessante. Ele fala que tinha mais coisa para escrever, mas prefere falar face a face em vez de usar carta e tinta. Para quê? Para que a alegria deles seja completa. Lindo isso, né? Mostra que apesar da firmeza doutrinária ser necessária para ele, a relação pessoal, a comunhão cara a cara, era muito valorizada.
O objetivo não era um legalismo frio. Não era só regra pela regra. Não, era preservar a fé e a comunhão verdadeira, que ele via ameaçada por esses ensinos. Aí ele termina com saudações dos filhos da tua irmã eleita, reforçando essa ideia de rede, de comunidades conectadas. Então, resumindo, uma carta pequena que junta amor, verdade, obediência, um aviso super forte contra erro doutrinário e essa instrução de separação que desafia a gente. Exatamente. E talvez a grande reflexão que fica é essa tensão, né? Como a gente equilibra o mandamento do amor, da acolhida, com essa necessidade de discernir e defender o que consideramos a verdade essencial da fé. É uma pergunta difícil. Muito. A carta não dá uma fórmula mágica para tudo, mas nos força a pensar sobre a importância da clareza doutrinária e até onde vai a tolerância quando as crenças centrais de uma comunidade estão em jogo, como proteger a identidade do grupo sem cair numa hostilidade sem critério. É um desafio que continua até hoje, eu acho.